Tempo. Você já reservou um tempo para pensar sobre o tempo? Afinal, o que é o tempo? O Coelete diz: para todas as coisas há um tempo e uma ocasião oportuna para cada propósito debaixo do sol. O que é o tempo? Muitos pensadores gastaram tempo pensando nisto. Agostinho foi um deles. E para ele o tempo é, na verdade, uma consciência ou algo que está relacionado à alma. É bom saber, é bom pensar. O tempo passa ou nós é que passamos? Por que nós pensamos em termos temporais? Talvez ler Immanuel Kant, Bergson. Talvez seja importante pensarmos o que realmente acontece com o tempo. Os gregos têm duas palavras para tempo. Existe um tempo que nós poderíamos chamar de tempo ordinário, o tempo comum, Cronos. E existe um tempo específico, uma ocasião oportuna, um momento dentro de um tempo maior, de um tempo comum. Este é o Kairos. E a versão dos 70, que é a versão do hebraico para o grego, neste versículo de Eclesiastes, diz: para todas as coisas há um Cronos, um tempo comum, e um Kairos, para cada propósito debaixo do sol. Veja que o Coelete distingue o tempo, dizendo: neste tempo comum a todos, há para cada um de nós uma oportunidade específica que nós não podemos deixar passar. Os antigos diziam que o tempo é como um cavalo preparado para ser montado e que está passando. Se nós estivermos prontos, podemos subir nele e cavalgar. Mas se não estivermos prontos, ele vai passar e nós vamos perdê-lo. É por isso que ele diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Também há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Quando nós vemos que ele está dizendo que dentro deste tempo maior existe um tempo específico para cada atividade. Ele fala do plano de Deus, que fez tudo apropriado a seu tempo e colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então ele pensou consigo: o justo e o ímpio, Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Por isso, ele orienta que nós sejamos cautelosos, criteriosos na utilização do nosso tempo, porque tempo é vida. A vida decorre no tempo. Alguém disse que a nossa vida é como se nós estivéssemos viajando em um trem. Nós embarcamos numa estação.
e não sabemos em qual delas vamos desembarcar. E neste trem, a cada estação, há novos embarques e novos desembarques. A quem entra, a quem sai. O tempo todo a vida surge, a vida se vai. Como não sabemos em que estação vamos descer, devemos viver este momento, este trajeto, pensando na realidade de que o tempo não volta e nós teremos que desembarcar em alguma estação. Por isso, ele diz que nós devemos estar atentos para o que acontece ao nosso redor e aproveitar as oportunidades e entender que o tempo afeta a todos. Pois ele diz: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida, e os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Assim, é importante entender que o tempo é comum a todos, mas o uso que cada um faz do tempo será um grande diferencial na vida de todos que sabiamente souberem fazer o tempo jogar a seu favor. A vinda de Jesus inaugura um novo tempo. O profeta Isaías disse que o Senhor viria e traria a nós o ano aceitável do Senhor. O tempo em que Deus se mostra favorável a receber-nos de volta. E Paulo, discursando no Areópago, disse assim: Deus não leva em consideração os tempos de ignorância, mas ordena hoje a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Hoje é tempo de arrependimento. Pois a primeira mensagem de Jesus, quando ele saiu pregando o evangelho na Judéia, ele disse: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O tempo do reino é chegado porque o rei chegou. Quando Jesus vem, o reino de Deus vem ao mundo. É o tempo do reino. É o tempo da instauração deste reino que será o reino eterno. Os apóstolos disseram que é importante que agora nós busquemos ao Senhor, enquanto ainda há tempo de buscá-lo, para receber salvação neste tempo favorável, pois o apóstolo Paulo diz: digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. A oportunidade foi lançada, não podemos abrir mão dela. Também, o Evangelho nos traz a oportunidade da reconciliação. Enquanto estamos neste mundo, a mensagem ecoa dizendo que nós, tendo sido justificados pela fé, temos neste momento paz com Deus, por meio de quem temos obtido acesso a esta graça, na qual agora, neste exato momento, estamos firmes. É a oportunidade também de que nós nos santifiquemos, que vivamos como filhos da luz, porque outrora éramos trevas, mas agora nos tornamos luz no Senhor. Devemos viver este momento como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade.
e que nós aprendamos a discernir hoje o que é agradável ao Senhor. A vida é marcada por um outrora, um agora e um doravante. O nosso outrora pode ter sido marcado por ignorância, por um desperdício de tempo. Porém, agora somos chamados pelo Evangelho para nos despir de tudo o que outrora nos caracterizava. Porque agora somos transformados em filhos da luz e devemos, doravante, viver como tal. É importante olhar para o tempo e vê-lo como um amigo, um companheiro. Mas para isso, nós precisamos ouvir a instrução de Paulo, que diz: não vivam como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo sutilmente usa uma palavra muito compreendida em seus dias, que é a ideia de resgatar algo que se comprou no mercado. Assim, o tempo é visto por Paulo como uma mercadoria, que está disponível, mas que você precisa ir onde ela está e de lá levar para a sua casa a fim de poder desfrutar. O tempo é igual para todo mundo. Mas por que alguns fazem bom uso do tempo e outros não? É porque estes aprenderam a remir o tempo. E remir o tempo significa viver de maneira sábia. Reconhecer que o tempo vai passar, quer queiramos ou não. E que ele haverá de cobrar de nós, se nós usamos ele bem ou mal. Porque se usarmos mal, um dia certamente nos arrependeremos disso. Por isso, desperdiçar o tempo é tolice. Aproveitar o tempo, sabedoria. Quanto tempo desperdiçamos? Quanto tempo jogamos fora? Quanto tempo nós usamos fazendo o que não se aproveita? Quanto tempo deixamos de dar atenção àquilo que realmente importa? Quanto tempo nós gastamos nos reunindo com os amigos, estando ao lado deles, rindo, se divertindo? Quanto tempo nós dedicamos à nossa vida conjugal? Quanto tempo para os nossos filhos? Quanto tempo para nós mesmos? O que temos feito do tempo? O tempo é um presente. O passado não se recupera. O futuro ainda não está escrito. Por isso, fica para nós a instrução de Paulo, que sejamos sábios e façamos o melhor uso do tempo, primeiramente fazendo dele um instrumento para a glória de Deus, permitindo que a cada momento estejamos cada vez mais sensíveis ao agir do Espírito Santo em nós, levando-nos a uma maturidade que com o tempo há de vir, se nós soubermos aproveitá-lo para a glória de Deus. Também aproveitar para viver intensamente, experimentar alegria, ao invés de ficarmos tão ansiosos e preocupados com amanhã, viver o momento de hoje e entender que basta cada dia o seu mal e a alegria de hoje é para hoje, não pode ser para amanhã. Não espere ser feliz na chegada, seja feliz no trajeto. Experimente o melhor de Deus hoje, porque Deus é aquele que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele te dará oportunidades. Você precisa decidir aproveitá-las e fazer delas o melhor uso possível. Que Deus te dê essa sabedoria e esse discernimento, em nome de Jesus.